Se os filmes fossem acreditados, você pensaria que tudo o que é necessário para abafar quase completamente o som de um tiro é parafusar um pequeno tubo de metal na ponta da arma. Fazer isso vai amortecer o estrondo alto e característico de uma arma até um quase inaudível, tornando-o uma peça essencial do equipamento diário para espiões internacionais e assassinos frios. Mas isso é realmente realista? A indústria cinematográfica está contando porcos espinhos de novo? So is true. Bem-vindo ao Debunked. Estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Curta, inscreva-se e nos diga nos comentários qual filme tem o som do silenciador mais realista ou ridículo. Dispositivos redutores de som montados na extremidade de armas, conhecidos como silenciadores ou supressores, datam de pelo menos o início do século XX. O primeiro silenciador comercialmente bem-sucedido foi patenteado lá atrás, em 1909, pelo inventor americano Hiram Percy Maxim, filho de Hiram Stephens Maxim, que inventou a primeira metralhadora totalmente automática, a eponímica Maxim Gun, mais de 20 anos antes. Desde sua invenção, as representações de tiros silenciados em filmes têm uma longa e divertida história, com exemplos que vão do relativamente realista ao absolutamente absurdo. O filme Corrupção de 1933, lançado logo após o fim da era do cinema mudo, é um dos primeiros exemplos. Eles iniciaram com um sopro um tanto estranho. Os sons de armas de fogo silenciadas continuaram a evoluir durante a segunda metade do século XX. O filme de guerra e aventura de 1961, Os Canhões de Navarone, usou um som estalante marcante. No ano seguinte, veio O Candidato da Manchúria, no qual as armas silenciadas fazem um barulho mais próximo de um estalo. Os anos 80 e 90 integraram o icônico efeito sonoro Pew, como aqui no clássico Bond de 1995. Hoje em dia, os cineastas parecem optar por um som mais realista, mas com um volume auditivo igualmente baixo, como nesta cena hilária de John Wick, capítulo 2. Aqui, os personagens manuseiam armas de fogo silenciadas tão silenciosas que conseguem ter um tiroteio completo entre uma multidão de pessoas em segredo. Então isso é Hollywood, mas e a realidade? Atualmente, existem silenciadores destacáveis e integrados. Os silenciadores destacáveis são parafusados na boca do cano, preferencialmente nas sombras e com luvas de couro. Já os silenciadores integrados são construídos diretamente na arma e não podem ser removidos. Silenciadores também não estão disponíveis apenas para pistolas, mas para uma grande variedade de armas de fogo maiores, como rifles, submetralhadoras e até mesmo espingardas. Então, como exatamente os silenciadores funcionam? Bem, para responder a isso, primeiro precisamos saber o que causa aquele som clássico de tiro. O estrondo alto de uma arma disparada é causado por ondas de choque, além do ruído interno dos mecanismos da arma. Elas são geradas tanto pelos gases que se expandem rapidamente ao sair da arma, quanto pelos pequenos estrondos sônicos que ocorrem quando as balas são propulsionadas em velocidade supersônica. Embora os designs variem, os silenciadores geralmente operam no mesmo princípio. O interior de um silenciador é dividido em várias câmaras separadas por paredes internas chamadas defletores, cada uma com um buraco central que permite que a bala passe sem obstruções. Quando a arma é disparada, a bala voa através do silenciador e em direção ao seu alvo, enquanto os gases de saída são redirecionados para as câmaras e rapidamente desacelerados. Assim, os gases saem através do silenciador a uma velocidade mais lenta e ao longo de um período de tempo mais longo, resultando em menos ruído ao disparar. Simples, certo? Bem, não tão simples. Se você pensou que isso era tudo que precisava para abafar um tiro até um estouro sorrateiro, estaria errado. Primeiramente, os silenciadores só podem suprimir o som dos gases em expansão que mencionamos. Pouco pode ser feito sobre os estrondos sônicos das balas disparadas acima da velocidade do som. O ruído mecânico citado também pode ser amortecido, mas é muito difícil de eliminar totalmente. Portanto, é praticamente impossível silenciar totalmente uma arma de fogo. De fato, os silenciadores abafam o ruído das armas de fogo, reduzindo o estrondo alto para um estalo mais silencioso, mas ainda bastante alto.
Tiros, mesmo de armas de fogo menos potentes, podem atingir volumes entre 150 e 170 decibéis tão alto quanto fogos de artifício ou um foguete decolando. Apesar da curta duração de um tiro, eles são altos o suficiente para causar danos auditivos com exposição prolongada. Estudos sobre a eficiência dos silenciadores mostraram que eles reduzem o volume dos tiros em cerca de 30 decibéis, diminuindo o volume de muitas armas de fogo para aproximadamente 120 decibéis, mais silencioso, mas não totalmente quieto. De fato, essa é na verdade parte do motivo pelo qual existem dois nomes para o dispositivo: silenciador e supressor. Silenciador foi o nome original cunhado por Horsepower, Maxim em 1910, enquanto o supressor é o termo mais recente destinado a refletir com mais precisão o nível de redução de ruído alcançável. O último termo ganhou tração, particularmente como uma defesa contra possíveis litígios daqueles que poderiam alegar que silenciador constitui propaganda enganosa. Ainda assim, existem algumas armas de fogo feitas especificamente para serem o mais silenciosas possível, que podem operar em volumes mais baixos. Por exemplo, uma arma de fogo britânica conhecida como carabina de Lisle, que teve uso limitado durante a Segunda Guerra Mundial, combinada com um supressor integrado com o uso de munição subsônica, prevenindo aqueles incômodos estrondos sônicos de balas. Outra técnica para tiros mais silenciosos, o silenciamento por pistão cativo, foi desenvolvida pela Rússia soviética no início dos anos 1980. Este método, na realidade, não envolve silenciadores de cano. Em vez disso, utiliza munições especiais com a bala posicionada sobre um pistão. Quando a arma é disparada, os gases propelentes empurram o pistão para frente, lançando a bala e selando a extremidade do cartucho, prendendo os gases. Como na carabina de Lisle, isso resulta em balas subsônicas e muito menos gases escapando, reduzindo significativamente o volume operacional. Porém, mesmo uma arma tão especializada tem suas limitações. O de Lisle dispara a cerca de 85 decibéis, tão alto quanto uma lavagem de carro ou liquidificador, enquanto as estimativas do som, produzido por rodadas de pistão cativo, variam em níveis semelhantes até cerca de 120 decibéis, comparável ao som de um martelo batendo em um prego. Novamente, silencioso para uma arma, mas não totalmente silencioso. Você pode estar se perguntando, qual é o ponto de silenciadores se eles não tornam as armas, você sabe, silenciosas? Os silenciadores não precisam eliminar totalmente o som de um tiro para serem eficazes. Seja em combate ou por caçadores, às vezes é suficiente tornar o tiro irreconhecível ou difícil de localizar. Silenciadores são comumente usados para reduzir o risco de perda auditiva associado ao disparo frequente de armas barulhentas. Eles também oferecem benefícios além da redução de ruído, como o aumento de peso na ponta da arma. Os silenciadores reduzem tanto o recuo quanto a elevação do cano, tornando a arma mais fácil de segurar e disparar. Ainda assim, o som abafado e estereotipado que você obtém de armas silenciadas em filmes de ação é uma mentira descarada. Se existem armas que podem disparar tão silenciosamente quanto Hollywood retrata, provavelmente são desconhecidas e indisponíveis para o público em geral, e certamente não podem ser replicadas apenas rosqueando um silenciador comercial em uma arma de fogo comum. Ei, não mate o mensageiro. Obrigado por assistir. Se gostou, curta, inscreva-se e ative as notificações para os próximos vídeos. Vejo você na próxima vez.